Olá, você é um lançador ou você é um especialista que está lançando o seu infoproduto? Você já aprendeu a editar? Não. Você sabe a importância do conteúdo raiz e do conteúdo Nutella, e que este material Nutella é, em essência, a edição, um corte desse material raiz. Você tem dúvidas sobre como gerar esse material? Então fica comigo que esse vídeo de hoje é especialmente para você. Olá, tudo bem com você? Hoje eu quero colocar um assunto extremamente importante. Na minha carreira como professor, muitos alunos acabam tendo dúvidas sobre os conceitos de edição, principalmente na hora de montar o Nutella. Uma das perguntas que eu mais ouço é: não sei editar, quiçá fazer os Nutellas. Como você sabe, quando nós falamos de edição, eu já expliquei que editar é uma forma de narrativa, é uma forma que nós temos para contar uma história. Então, quando você fala sobre narrativa, é uma forma de você tirar algum erro, tirar alguma parte que você acha que você acabou enrolando e acaba confundindo mais do que explicando. Editar nada mais, nada menos é do que você simplesmente limpar a história, deixar a sua narrativa, a sua história mais fácil de ser entendida. Porém, há uma diferença muito grande entre você falar sobre o raiz, que normalmente é aquele conteúdo mais denso, mais longo, onde você fala por mais tempo, onde você tem mais tempo para explanar sobre uma ideia, sobre explorar outros pontos de vista de uma ideia. Em primeiro lugar, nós devemos entender qual é o conceito de fazer um vídeo Nutella. Este é o primeiro conceito que você deve entender. Qual é o propósito do Nutella? Quando você fala de propósito, é exatamente a questão da necessidade. Então, quando nós falamos da necessidade, é justamente o conceito de por quê. Eu já gravei um vídeo que explica esse assunto. Por que eu faria um corte desse vídeo? Analise hoje em dia como nós temos tantos podcasts que postam apenas os cortes, apenas pequenos conceitos, pequenas edições do que foi debatido durante uma hora e meia. Este é o elemento básico como ponto de entrada para as pessoas conhecerem o seu assunto. Então, quando nós falamos do vídeo Nutella, segundo, a característica básica do Nutella é ser mais palatável, ser um arquivo que você consegue colocar uma ideia e concluir a ideia de maneira rápida, sucinta. Com isso, você conquista mais pessoas que muitas vezes não têm o tempo, paciência, não te conhecem ainda o suficiente para saber que vale a pena te ouvir por mais tempo. Então, você fazendo um vídeo mais curto, você consegue conquistar uma audiência maior, um público maior. E esse público, quando ele começa a te seguir nos vídeos raízes, isso mostra que é um público que já está mais aquecido, que já está mais engajado e, consequentemente, é um público que vai te acompanhar, inclusive em lives, inclusive num processo de venda. Então, quando nós falamos do Nutella e do raiz, a diferença essencial é que o Nutella ele precisa ser um vídeo mais curto e grosso. Ele precisa ser mais objetivo. Uma média, e isto não é regra, entenda, é um conceito que você deve praticar. Um conceito. Não é uma regra que não pode ser naturalmente flexibilizada. Não leve tudo a ferro e fogo. Mas uma média de um Nutella
que você acaba postando que tem resultados mais satisfatórios, ou seja, ele serve como ponta de entrada, é justamente vídeos que seguem tempos máximos de 5 minutos. Como eu disse, não leve essa regra a ferro e fogo. O que importa no fundo, é você realmente terminar a ideia, é você concluir o pensamento. No entanto, se você fizer um vídeo de 1 minuto, um vídeo de 5 minutos, um vídeo de 3 minutos, está dentro desta margem que o meu diretor, Giovanni Nunes, ele sempre acaba pegando no meu pé. Quando nós falamos de raciocínio, você completar o raciocínio a cada 3, 5 minutos, isto acaba gerando mais vídeos Nutelas. Então, quando você pontua o seu assunto a cada 3, 4, 5 minutos, você está gerando pontos de edição. No entanto, isto vem muito do roteiro, como você monta o roteiro do seu vídeo. Quando nós falamos de vídeo Nutella, entenda em primeiro lugar o propósito. Então, se você não sabe editar, quiçá gerar um Nutella, que é a edição da edição. É a edição de um arquivo que já foi editado. Quando nós falamos sobre esse assunto, muitas vezes a pessoa acaba tendo problemas, muitas vezes o lançador acaba tendo problemas, muitas vezes o especialista, que é especialista na sua área, mas muitas vezes não entende de edição de vídeo. Então, quando nós falamos de vídeo, entenda qual é o propósito. Se ele é um raiz, então você deixar os assuntos eles serem mais debatidos, ou serem mais explanados, ou serem um vídeo mais longo, isto não é problema. Um vídeo raiz é justamente para você expor ideias, para você mostrar toda a sua autoridade. No entanto, o vídeo Nutella precisam ser cortes rápidos desse assunto que você debateu no raiz. E isso acaba gerando um vídeo menor, mais curto, no entanto, ele precisa terminar um assunto. Por isso que muitas vezes a prática, quando eu recomendo para você começar a edição, comece pelo raiz. Enquanto você não tem o raiz editado, é muito difícil você querer tirar vários Nutellas. Termine o raiz. E uma vez que você terminou o raiz, aí você começa a etapa dos Nutellas. Pegou a visão? A segunda dica que eu posso dar para você é justamente: editar não é difícil. Entenda a característica de quando nós falamos sobre edição. Edição, como eu disse no bloco anterior, é apenas o conceito de limpar, tirar os erros. Só que isso funciona muito mais no vídeo raiz. Quando nós falamos do vídeo Nutella, o grande segredo é, uma vez que você tem o raiz editado, assista novamente o seu raiz e veja onde você começa um ponto de raciocínio e onde termina esse ponto de raciocínio. Então isso não tem nada de complicado, principalmente para você que é o especialista, ou você que é um lançador que está em comunicação direta com o especialista. Troquem bastante informação sobre este assunto. Como eu disse, editar não é nada difícil. Editar é apenas o conceito de cortar aquilo que não te interessa e deixar o assunto relevante. Quando nós falamos sobre a edição, é exatamente isso. No Nutella, você tem que pensar em blocos. Essa é a grande diferença do raiz. Quando você pega, por exemplo, um dos tópicos que você gravou, dentro deste mesmo tópico você pode extrair 2, 3, até 4 Nutellas. Por quê? Porque com certeza dentro do seu raciocínio, dentro daquilo que você explicou, você pode ter pontuado 2, 3, 4 exemplos. Cada exemplo desse pode virar um Nutella específico para cada situação. Então entenda que se você
colocou vários exemplos, nem todos precisam virar Nutellas, mas cada um deles pode sim virar um Nutella específico para a situação que você está descrevendo. Então veja que, na verdade, novamente, não é a parte técnica, não é a ferramenta. A ferramenta, pense como uma gilete. Você tem a linha do tempo, a timeline. Você vem com uma gilete e corta naquele ponto. O importante é você entender que ponto que é esse. Esse é o segredo de você fazer bons Nutellas. Nutellas que realmente convertem o seu público, que fazem o seu público querer saber mais. E esse é um dos elementos que são extremamente debatidos na fórmula de lançamento. Quando nós falamos da fórmula de lançamento, é você criar Nutellas que dê essa sensação de, opa, tem mais. Opa, esse assunto ele prossegue. Ele tem consequência e ele tem segmento. Eu consigo seguir mais desse assunto. Ele se desenrola por mais tempo. Então, quando nós falamos sobre o Nutella, o ideal é que você tenha cortes rápidos e que, obviamente, chamem, deem esse gostinho de, poxa, mas o assunto não encerrou. Claramente o assunto não encerrou. Tem um sentido de quero mais. E, consequentemente, a pessoa acaba seguindo, acaba procurando onde que está o restante do vídeo. Então também não se importar tanto com um corte de repente ser um pouco mais brusco. Isso gera até um pouco dessa sensação de que, opa, continua. Opa, tem mais vídeo. E em caso, por exemplo, do YouTube, que logo na sequência já vem uma thumbnail dizendo em que vídeo que você pode assistir na sequência, se a pessoa que está programando esse vídeo no YouTube já colocar o link do vídeo raiz, de onde saiu esse Nutella, você naturalmente acaba puxando bastante a audiência de um vídeo curto, de um vídeo Nutella, para um vídeo raiz. E nas métricas você consegue ver quanto por cento das pessoas que assistiram esse vídeo Nutella foram para o vídeo raiz e assistiram o vídeo raiz inteiro. Viram que o vídeo inteiro também é interessante e, consequentemente, você começa a ter aquele termômetro para o seu lançamento. Pegou a ideia? Quando nós falamos do vídeo Nutella, entenda que ele não é difícil de ser editado. Editar não é difícil. A questão é você entender da história, entender do assunto, ou seja, o seu papel, especialista, ser um especialista no assunto, para poder cortar pedaços do assunto que eles não fiquem totalmente desconectado, mas ao mesmo tempo que ele seja, sim, claramente um pedaço de uma história, que a história continua. Com isso você chama audiência. Entendido? E a terceira dica que eu posso dar para você que nem sabe editar, quiçá fazer os seus Nutellas, é entenda as suas necessidades. E quando eu falo de entender as necessidades, é o que você pode fazer para exemplificar dentro do seu vídeo aquilo que você quer passar. De novo, quando nós falamos de infoproduto, quando nós falamos principalmente de cursos online, nós estamos falando sim de transformação. Você quer passar um tópico, você quer passar uma dica, você quer passar um conceito profissional para o seu público. Esse é o fundamento da transformação. Então você tem que entender que em alguns casos, quanto mais detalhes você colocar no seu vídeo, quanto mais maquiaria, quanto mais efeitos especiais, quanto mais elementos você poluir o seu vídeo, mais você pode distrair a atenção de quem está te acompanhando. O vídeo pode ter mais detalhes, você pode passar um conceito de edição bem mais complexa, mas isso também gera mais trabalho e em muitos casos acaba se perdendo no meio do
ponto fundamental, que é a sua informação para quem está te assistindo. Então veja, aqui no canal, eu, por exemplo, eu deixo muito claro os tópicos que são conceituais, como este. Eu estou passando um conceito, então eu tenho extremamente simples o meu cenário, eu mantenho extremamente simples os meus slides. Por exemplo, veja esse slide como eu estou falando com vocês. São o quê? 4 linhas de informação. Eu não passo um livro, eu não tento passar um capítulo aqui, eu passo tópicos. Então entenda suas necessidades e quando você entende essa necessidade, você consegue passar o conceito de maneira mais simples. Tente simplificar. Entenda que muitas vezes as pessoas, de maneira geral, estão tendo a oportunidade de te conhecer pelo vídeo Nutella. Elas querem saber o quanto realmente é o seu domínio sobre o assunto e não apenas a questão de você colocar um monte de maquiagem no seu vídeo para distrair a atenção, mas no fundo falta conteúdo, falta conhecimento. Então entenda suas necessidades. Quando nós falamos de edição simples, isto é, apenas você aprender um software que dê a possibilidade de você fazer cortes simples. No entanto, se eu quisesse colocar balãozinho, explicando, com fotos, com animação, com características de animação, com elementos em 3D, é óbvio que isso deixa o vídeo mais interessante em alguns casos, mas como eu disse, ele está dentro do seu propósito, ele está dentro do assunto que você quer explicar, então vale a pena investir. No entanto, se você não tem ainda uma equipe para produzir esse tipo de animação, o ideal é que você faça o simples perfeito, o simples bem executado, do que tentar fazer algo extremamente complexo e no fundo não fazer nem o simples direito e nem o complexo, porque o complexo demanda tempo e dinheiro. Então, quando nós falamos de entender as necessidades, você precisa passar a sua autoridade como especialista. Você precisa passar que você realmente conhece do assunto. E num segundo estágio, como eu faço aqui no canal, tem vídeo que é específico para você quer aprender como editar no seu celular? Eu tenho a parte teórica, mas eu também tenho a parte prática em outro vídeo. É separado. O vídeo da parte técnica, eu fico pequenininho na tela e deixo o software, mostro as funcionalidades. Claro que eu sempre tenho a parte teórica junto, mas a parte teórica ela é reduzida, porque eu tenho vídeos que são específicos sobre a parte teórica. Então aprenda a necessidade, aprenda em que ponto que você está do projeto. Se o seu ponto é passar a sua autoridade, construir a sua autoridade, mostrar o quanto você sabe, ajudando as pessoas a transformar, a mostrar às pessoas o quanto elas podem evoluir, mostrar às pessoas o quanto ela pode realmente crescer dentro do seu segmento, passe o conhecimento de forma separada e organizada. Aliás, para quem fez o Fórmula de Lançamento sabe que esse é um dos grandes segredos do Fórmula. Você não esconde, não há sentido nenhum em você querer mostrar apenas parte da informação. Não faça isso com o seu público. Mostre a informação, mas de forma desordenada. Não é o seu curso que está ali, é o seu conhecimento. Uma vez que você passa o conhecimento, as pessoas têm o gatilho da reciprocidade. Elas vão
seguir você e vão comprar aquilo que você indicar. Elas se sentem gratas por você estar ensinando, mostrando, se dedicando à evolução delas. Então não esconda informação. A questão é, também não adianta nada você querer fazer um vídeo que passe todo o seu conhecimento. Primeiro, fato, isso é impossível. Não é possível que você consiga gravar um vídeo que passe todo o seu conhecimento dentro de uma determinada área. Segundo, o ideal é que isso seja realmente colocado de uma forma em que, se a pessoa tiver paciência, ela vai ficar caçando vídeos desordenados, mas vai chegar em algum lugar. E o ideal é que depois você coloque dentro do seu infoproduto todo esse conhecimento ordenado. Entendam que para fazer o Nutella é o corte, entenda a necessidade deste corte. Seja simples, seja curto e grosso, que você vai ver que seu público vai acompanhar de maneira muito melhor, porque você entrega para ela informações, dicas de maneira rápida e eficiente. No entanto, se a pessoa quer mais informação, aquela informação foi legal, mas eu tenho outra dificuldade. Aí você tem os raízes, aí você tem a sequência desse conhecimento. Então não tenha medo de entregar o conhecimento. Seja rápido, seja simples e seja eficiente nessa entrega. É para isso que serve o vídeo Nutella. Então, quando você entende essa necessidade, o que você precisa para entregar esse vídeo rápido, você vai ver que uma edição rápida, ela acaba fazendo muito mais sentido do que você encher de coisas. Pegou a visão? E uma vez que você entendeu as suas necessidades, aí fica mais fácil você pensar tanto no software quanto no hardware. Mas aí tem uma dica fundamental. O programa depende muito do seu hardware. Por isso que eu destaco, primeiro entenda a sua necessidade, para depois entender qual é a necessidade que você tem do hardware mediante ao software e o software mediante ao hardware. Quando nós falamos de conjunto de equipamento, é exatamente esta análise. Se você entendeu as suas necessidades, você precisa de balãozinho, você precisa de foto, de animação 2D, animação 3D, para passar o seu conhecimento? Não. Então o seu software de edição pode ser um software mais simples. Existem, como eu já disse, inúmeros softwares gratuitos. E vejam, gente, procura aí no canal, nós vamos criar lives mostrando esses softwares, passando lista de software. Então, se você tem dúvida, deixa aí nos seus comentários, deixa aí as suas dúvidas, deixa aí o que você tem mais dificuldade para entender sobre hardware e sobre software. E quando eu falo hardware, eu estou falando do seu celular. Muitas vezes o seu hardware é justamente o seu celular. Muitas vezes o seu hardware é o seu iPad, é o seu tablet. Muitas vezes o seu hardware é o seu computador, é o seu notebook, é o seu desktop, é o seu Mac. Então, quando nós falamos de hardware e software, vamos entender que o programa depende muito do seu hardware. Não adianta nada uma pessoa falar que o hardware é sensacional e o software ele acaba tendo recursos maravilhosos e tudo mais, se você muitas vezes não tem a verba para investir nisso tudo. Quando nós falamos de hardware e software, entenda que a pergunta que muitos alunos me fazem, qual é o melhor software? Depende do para quê. Por isso que meu tópico anterior foi, entenda as suas necessidades. Se você não entendeu a sua necessidade, você não sabe que recursos que você precisa para atender essas necessidades. Então, se você não sabe qual o recurso que você precisa, você naturalmente também não saberia que hardware melhor atende dentro das suas necessidades, também do software, para chegar naquele resultado final, que é o que você espera, a qualidade. Então, vamos seguir o caminho inverso. Quando você tem um celular topo de linha, você
em teoria, teria o melhor equipamento disponível no mercado hoje, que pode ser diferente. Você assiste esse vídeo daqui 2 meses. É diferente se eu falar um modelo hoje e você assistir o vídeo daqui 2 meses. O que é topo de linha hoje, daqui 2 meses pode não ser mais. Daqui 1 ano, ficou ultrapassado. Muitas vezes eu falo sobre um software A hoje, e esse software simplesmente foi comprado por outra empresa e ele ganhou recursos ou perdeu recursos, ou ele era gratuito e deixou de ser gratuito. Então veja o quanto isso é complexo quando nós falamos de ser generalista. Por isso que precisa ser específico. Qual é a sua necessidade? Quando nós falamos de necessidade, é que recurso que você precisa para entregar o seu vídeo. Você precisa de vários elementos, de balãozinho, de animação, de 2D, de 3D? O software tem que ser um software mais robusto. Consequentemente, o hardware também tem que ser mais robusto. Entenda que não adianta nada você colocar um software que é robusto num equipamento que não é robusto. Aí o software fica travando e você reclama do software. Você reclama que o software não está rodando. Você reclama que você não consegue salvar os seus vídeos porque o software trava. Sendo que na realidade você não fez um estudo exatamente das necessidades que você tem. Então, novamente, comece pensando no que você precisa, como o tópico anterior. Uma vez que você definiu que tipo de edição que você precisa, você deve pensar no hardware que você tem, dentro da sua necessidade de edição. E o hardware que você tem disponível, é aí que você define qual o melhor software para você. Entender um conceito? Quando nós falamos sobre editar, as pessoas confundem muito, porque tem muitas opções de software, consequentemente você precisa ter um hardware para rodar esse software, e a pessoa esquece que muitas vezes um software é considerado o melhor, mas não é o indicado para você. Porque você não vai usar justamente o que aquele software tem de melhor. Nossa, o software é maravilhoso, ele faz texto 3D, mas você quase não usa texto no seu vídeo. Então o que adianta ele fazer texto 3D? Se você não usa texto. Detalhe, ele faz texto 3D, só que para renderizar o texto 3D, você precisa ter um hardware mais potente. Uma placa de vídeo embutida no seu celular, ou uma placa de vídeo no seu computador que seja dedicada, e consequentemente você pegou o software que falaram que era o melhor, mas que para você não usa esse melhor. Então entenda que quando falamos de edição dos vídeos Nutella, o que você precisa fazer? Cortar. Tirar um pedaço daquele seu vídeo raiz que conclua um raciocínio. Se você conseguir tirar esse vídeo baseado aí entre 1 e 5 minutos, esse vídeo tecnicamente estaria perfeito. E hoje em dia existe uma infinidade de softwares, inclusive gratuitos, que fazem essa função. Então, novamente, se a sua função é editar vídeo raiz, normalmente maior, normalmente bem mais detalhado, porque você naturalmente desenvolve mais a ideia. Uma vez que você fez esse raiz, muitas vezes para fazer o Nutella, mesmo que você tenha um setup, mesmo que você tenha um desktop voltado para isso, para fazer as edições das mídias mais pesadas, o Nutella pode ser feito, inclusive, em dispositivos móveis. Enquanto você está numa viagem, ou enquanto você está preparando entre um trabalho e outro, preparando a aula, você já pode ir cortando os Nutellas. Entendeu? Quando nós falamos sobre edição, você tem diversas vertentes, inclusive de pegar o raiz que já está editado e você puxar um vídeo editado longo, e não vários cortes que foram feitos e várias artes que foram utilizadas para montar
o seu vídeo raiz. Essa é uma grande diferença. Você tem dúvidas sobre esse assunto? Você ainda não entendeu muito bem um fluxo profissional? Eu gostaria de colocar um vídeo dentro de um celular e editar o raiz. Dele gerar o Nutella. Você quer ver isso na prática? Deixa aí nos comentários que logo vão atender o seu pedido, beleza? E outra dica para você que não sabe nem editar, quiçá fazer Nutellas, é não tenha medo de testar. E quando eu falo sobre testar, é justamente a característica de você experimentar outros elementos, como por exemplo, você colocar de repente uma arte, colocar meios diferentes, mudar a ordem de edição. Então, quando nós falamos de Nutella, é uma ótima forma de você testar modelos que funcionam melhor e saber aquilo que não funciona para a sua audiência e para o seu nicho. Então entenda que muitas vezes, quando nós falamos sobre o Nutella, encare ele como um elemento fundamental da estratégia do seu marketing digital. E ele tem esse papel também pelo fato de ser um vídeo curto, por ser um vídeo que você vai resumir, né, um assunto. No entanto, ele também serve como teste de assunto. Então muitas vezes você não sabe direito se ele funciona melhor um pouco mais longo, um pouquinho menor, mais editado de maneira mais brusca ou editado de maneira com que você expanda um pouquinho mais o tempo, mas conclua o raciocínio. Então é uma ótima forma de você testar. Muitas vezes no meu nicho audiovisual funciona de uma forma, mas no seu nicho pode funcionar de uma forma um pouquinho diferente. Então não tenha medo de testar, faça testes para poder ver qual que tem melhor aceitação para o seu nicho, para o seu público. Quando nós falamos de ter público acessando os seus vídeos Nutellas, isso naturalmente pode ser convertido depois para o raiz, que consequentemente vão se transformar em lead e possível comprador do seu infoproduto. Então, quando nós falamos do Nutella, o Nutella é, acima de tudo, um teste em que você pode experimentar bem mais do que o raiz, que normalmente o raiz você desenvolve um raciocínio inteiro. Nutella, você com um corte, você pode muitas vezes apresentar a mesma informação, só que de maneira diferente. Pegou a visão? E agora uma dica bônus para você que não sabe editar, quiçá fazer o Nutella. Não se sinta envergonhado de não saber. Pergunte. Olha que simples. Muitas vezes nós, como especialistas, podemos cair na soberba, né? Cair naquela característica de que, poxa, não, mas eu sou especialista, eu tenho que saber as respostas, eu não posso perguntar. Entenda, na verdade, como professor, eu muitas vezes aprendi mais com as perguntas dos meus alunos do que com o trabalho cotidiano. Muitas vezes, e aí eu vou colocar o meu lado pessoal, eu trabalhando em emissoras, passei praticamente minha vida inteira dentro de emissora e dentro de agência de publicidade. Quando você fala de uma emissora, como por exemplo a TV Globo, eu entrei num ritmo de piloto tão automático em que eu fazia campanhas, em que eu fazia chamada de futebol, chamada de novela, chamada de eventos, mas tudo meio que no automático. Tinha aquele padrão da Globo em que eu mantinha. Eu vim desenvolvendo, obviamente, a minha identidade, colocava isso no ar, mas existia o padrão da emissora e eu ficava bitolado naquilo. Quando eu fui para o mercado de ensino, que eu comecei a ensinar a minha profissão, muitos alunos vinham com perguntas que não eram exatamente do meu cotidiano. E aí eu tive que ir atrás das respostas, fazendo
Pergunta para outros profissionais. Então entenda que, como especialista no seu ramo, muitas vezes você coloca a carga em cima de você de que você tem que ter todas as respostas. E não é verdade. Principalmente quando você tem que fazer várias funções para o seu próprio lançamento, para o lançamento do seu infoproduto. Você precisa ter a humildade de aprender a aprender. Muitas vezes isso requer que você abra a cabeça para conhecer novas técnicas, inclusive do seu próprio meio. Porque muitas vezes você mesmo se pega habituado a fazer uma coisa de uma forma e no vídeo, na hora que você vai converter isso para um produto dentro de uma videoaula ou dentro de uma live, não funciona. Você não tem o tempo de execução ou o tempo que você precisa para fazer a sua função é maior do que o tempo que você tem do tempo de aula. Então entenda que muitas vezes você precisa adaptar o seu conhecimento e colocar isso de maneira com que a pessoa que está assistindo entenda. A pessoa que está assistindo, ela consiga extrair o que você está falando e converter para o cotidiano dela. Várias vezes eu já falei sobre isso. Não basta você ser um especialista na sua área. Você tem que ter a humildade de aprender como ensinar a sua área. E muitas vezes isso você acaba cortando o caminho quando você faz um questionamento simples para o seu aluno. Converse com a sua audiência, converse com o seu aluno, converse com outros profissionais. Nós aqui sempre incentivamos, deixa aí a sua pergunta, coloque o que você gostaria de ver num próximo vídeo. Que assunto que você gostaria de ter abordado? É sobre roteiro? É sobre câmera? É sobre iluminação? É sobre o ambiente? É sobre a edição? É sobre a publicação? O que você tem dúvidas? Veja, eu estou perguntando para a minha audiência, você. O que você gostaria? Então eu não tenho a soberba de falar, eu sei o que você precisa. Eu espero que você me diga. E com isso eu possa ajudar a você. Então faça a mesma coisa com a sua audiência. Deixe o canal aberto, pergunte aquilo que você realmente em que você pode ajudar. Como que eu posso te ajudar mais? Quando você deixa essa porta aberta, obviamente várias pessoas vão aproveitar e vão entrar, vão conversar, vão engajar mais com você. E isso se refere à sua área e às áreas que têm relação com o seu lançamento. Por exemplo, vídeo. Como eu disse, você tem dúvidas na edição de vídeo? Pergunta. Olha que simples. Você tem dúvidas de como entregar melhor conteúdo para a sua audiência? Pergunte. Olha que simples. Então não tenha soberba de, poxa, mas eu sou um confeiteiro especialista reconhecido no mundo inteiro. Perfeito. Mas na hora de gravar os seus vídeos, você pode ter dúvidas. Pergunte. Na hora de entregar esse conteúdo para sua audiência, você pode ter dúvidas. Pergunte para sua audiência. E com isso você vai ver que você vai acabar atingindo um público maior e, consequentemente, você vai se arriscar menos. Por quê? Porque você está atendendo quem realmente interessa, que é a sua audiência. Falando nisso, obviamente, você também. Tem dúvidas sobre a geração de conteúdo? Você quer fazer um lançamento e não sabe exatamente por onde começar? Qual é o seu equipamento? Para onde você vai? Como é que você vai fazer esse lançamento? Então deixa aí os seus comentários, não esquece de se inscrever, compartilha para amigos que estão naturalmente com dúvida sobre lançamento, sobre geração de conteúdo, sobre edição e claro que nós vamos tentar ajudar você o mais rápido possível. Até a próxima!